Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Olá pessoal, meu nome é Adriana Silva, eu sou uma das convidadas aqui para dar aula, convidada pelo Diego Nogari. Aliás, preciso dar muitos parabéns aí por essa ação, por esse trabalho, e o importante é a gente poder ajudar outras pessoas. Então lembre-se que você está ganhando aqui vários conteúdos, então que você possa ajudar outras pessoas, seja a pessoa que for na sua redondeza, mas que ajude a gente a passar por esse momento aí de pandemia que não está fácil para ninguém. Eu sou formada em estatística, fiz mestrado em estatística, vou voltar ainda para o meu doutorado também, com foco em estatística, e o meu convite aqui foi para eu poder falar sobre análise não supervisionada. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha e, na sequência, a gente já entra nisso de uma forma meio lúdica, bastante didática, para que vocês possam absorver da melhor forma possível. Lembrando que, claro, todos esses treinamentos, todos esses cursos que estão sendo oferecidos são resumos, né? Então tem muita hora bunda ainda que você deve investir para realmente entender a fundo tudo que a gente está fazendo. E aí uma recomendação que eu sempre faço é: se você conseguir fazer na mão o que um algoritmo faz, é porque você entendeu como ele funciona, como ele pensa. Então incentivo muito a estudarem para realmente conseguir entender esse racional do que a gente vai discutir aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então eu vou ficar pequenininha aqui no canto. E a minha meta, então, como eu comentei, vai ser a gente desbravar o mundo de análise não supervisionada. E aí eu já vou até dar uma sugestão. No meu site, o asn.rocks, que é a empresa que eu trabalho, tem vários e-books interessantes que podem ajudar muito nesse contexto de ciência de dados. Então fica aí um caminho e um lugar para vocês consultarem que também vale muito a pena. Quando a gente está falando de ciência de dados, as nossas capacidades elas são muitas. Eu vou dividir aqui em 2 pilares para a gente entender um pouco a lógica e entender qual que vai ser o meu foco principal nesse bate-papo de hoje. Quando a gente está falando de uma análise supervisionada, é quando eu tenho bem claro o que é a minha variável resposta. Quer dizer, eu já coloquei o meu objeto de estudo à experiência e ele já me retornou dando aquele feedback. Ou seja, eu posso estar falando aqui de, por exemplo, o modelo de Churn. Se eu quero saber a probabilidade de um indivíduo deixar de ser meu cliente, eu vou aprender com os clientes anteriores que eu tenho e que todos os meus clientes que já passaram por mim, e eu vou ver fatores que fizeram ele deixar de ser meu cliente ou não deixar de ser meu cliente. E a supervisão aqui no caso, que é a nossa variável resposta, é aquela variável em que me diz se o cara deixou de ser meu cliente ou não. Tudo isso baseado num dado histórico. E aí as minhas variáveis independentes, que são variáveis que descrevem aquele meu objeto de estudo, elas que vão me dar suporte para eu entender a relação entre elas e aí sim criar uma estimativa para essa resposta, que é onde a gente fala aí que o algoritmo toma a decisão sozinho. Quando a gente vai para o mundo não supervisionado, a gente entra num cenário onde eu não tenho mais a minha variável resposta. E se eu não tenho essa variável resposta, o que eu posso fazer com isso? E aí vem muito da nossa criatividade em como lidar com esses cenários. Então, a minha proposta vai ser a gente entender um pouquinho o que a gente pode fazer nesse cenário onde eu não tenho uma variável resposta definida e eu tenho um desafio. E no final, compartilhar um case com vocês que eu acho que aí motiva muito a gente entender isso na prática. Uma coisa que eu sempre prezo muito é que antes da gente começar qualquer estudo que a gente vai desenvolver, é muito importante a gente entender o porquê e para que eu estou fazendo aquele estudo, aquele trabalho, porque e para que negócio precisa disso e como se espera usar, para que a gente consiga tirar melhores proveitos. Então é muito importante você estar bem apartado aí do seu contexto para que você possa explorar as melhores técnicas para resolver esse contexto e esse desafio de negócio que você está passando.
Quando a gente entra no mundo de não supervisionado, a primeira pergunta que vem é: o que significa ser igual? O que significa agrupar? Quando eu não tenho uma variável resposta bem definida, a única coisa que eu consigo fazer com esses dados é criar grupos semelhantes entre si. E aí a gente já entra no conceito do não supervisionado, que é o quê? Um grupo, eu espero que ele seja bem parecido entre si e muito diferente entre grupos. Por quê? Porque aí eu, como estrategista de negócio, vou conseguir atuar de uma forma mais precisa em cima daquele público que está agrupado conforme características. E no momento que a gente fala de agrupar indivíduos, aí vem a primeira pergunta. O que é mais parecido com o quê? Então, um exemplo aqui. O que é mais parecido com o pato? O corvo ou o pinguim? Eu tenho certeza que para um pedaço da plateia vai dizer corvo, o outro pedaço vai dizer pinguim. E se eu pergunto por que você escolheu o pinguim e por que você escolheu o corvo, cada um vai me dar uma desculpa, vai me dar um argumento do como foi o racional dele na cabeça. Que é o quê? Ah, eu fui pela cor, então o pinguim é mais parecido com o pato. Ah, eu fui pela pata e o corvo é mais parecido com o pato. Então, quer dizer, existem ângulos de você olhar uma mesma informação. E aí já entra o primeiro ponto do porquê é tão importante a gente entender o contexto de negócio. Quando a gente entende o contexto de negócio, a gente consegue saber quais são essas variáveis, quais são esses atributos que são relevantes para eu realmente construir um agrupamento que faça sentido para aquele contexto. Então, nesse caminho, a gente consegue saber quais são aquelas variáveis X que eu vou poder utilizar para criar os grupos. Porque se eu mudo essas variáveis, o meu agrupamento também vai mudar. Por isso, a análise não supervisionada, ela entra muito num grupo que é aquela análise mais subjetiva, porque ela está muito atrelada a uma estratégia de negócio. Por isso, de novo, o quão importante é a gente entender o contexto a qual a gente está inserido. Então, reparem, se a minha meta na não supervisionada é criar grupos de indivíduos que sejam semelhantes entre si e distintos entre grupos, eu preciso definir o que significa similaridade. E aí essa é uma premissa muito importante para que a gente consiga definir quais são realmente as variáveis relevantes para eu levar em consideração na hora de fazer o meu agrupamento. E para a gente contextualizar, eu vou colocar um problema de negócio e a gente vai explorar esse problema de negócio conhecendo as formas como a gente pode trabalhar com algoritmos não supervisionados. Imagina o seguinte, eu sou professora há muitos anos, inclusive trabalho com isso há muito tempo, e acho tão engraçado quando alguém me pergunta, mas você só dá aula? Não, dar aula é o meu trabalho e eu amo fazer isso de paixão. E eu, como professora, eu tenho várias preocupações com meus alunos, porque realmente quero que eles se desenvolvam e que eles entendam a essência do que tem por trás das coisas. Porque apertar botão já está caindo de moda, né? Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E o que eu faço é coletar a nota dos meus alunos, porque eu gosto de criar grupos para eu montar uma estratégia de ação em cima deles. Então vamos imaginar que nesse momento eu sou uma professora de colégio, onde eu dou aula de vários temas, incluindo matemática e português. E aqui eu coloquei só duas matérias, exatamente para ficar mais fácil da gente visualizar as coisas e entender a essência da análise não supervisionada. Então imagina lá que eu tenho os meus alunos, que são as minhas linhas nesse banco de dados, e eu tenho a nota que ele tirou em matemática e eu tenho a nota que ele tirou em português. Como eu sei que tem alunos que precisam de ajuda, o que eu estou pensando é fazer o seguinte: eu quero criar grupos de alunos para que, se o aluno é muito bom nas duas disciplinas, que ele possa dar suporte para os alunos que têm mais dificuldade. E aqueles alunos que estão com muita dificuldade nas duas, ou talvez em uma mais forte do que na outra, eu mesma vou dar aula para eles. Só que tem um problema. Para eu dar aula de suporte, eu só tenho 2 dias por semana para fazer isso. Então, quer dizer, eu não tenho tempo eu não tenho tempo ilimitado para conseguir fazer isso a qualquer momento. Então, quer dizer, eu coloquei uma restrição. Logo, eu preciso ser muito estratégica na hora de montar esses grupos. Por quê? Eu não preciso convidar um aluno que não precisa de suporte em matemática para assistir uma aula de matemática. E ao contrário também para o português. Então, quer dizer, eu preciso saber como lidar com esses alunos. Então, reparem, a professora Adriana, ela tem um desafio, do qual ela tem uma restrição, inclusive, que ela só tem 2 horários disponíveis. E ela precisa entender e caracterizar esses alunos para poder montar esses grupos de estudos. Aqui, é claro que é um exemplo didático para a gente conseguir visualizar e entender bem a técnica. Mas reparem, se eu tivesse 100 alunos, isso já não seria tão simples de ser feito. E aí é onde entram esses algoritmos não supervisionados.
E é claro que eu estou dando um exemplo bem didático e bem simples, exatamente para a gente entender o conceito. Mas no final, eu vou compartilhar um case com vocês, exatamente para vocês enxergarem que num desafio de universo empresarial, isso pode contribuir muito, inclusive diminuir custos, o que é muitas vezes o nosso objetivo dentro de uma empresa. Então, relembrando o nosso problema, a professora, ela quer criar grupos de alunos para que ela possa, então, chamá-los, os específicos, e montar a aula, que ela só vai conseguir fazer 2 por semana, exatamente para que aquele aluno se desenvolva onde ele está com um gap, aonde ele não conseguiu tirar uma nota tão boa assim. Então, uma vez que ela tem esse banco de dados, a primeira coisa que a gente poderia pensar seria em desenhar isso num scatterplot aí, que então a gente está cruzando a nota de matemática e a nota de português, e colocar esses alunos plotados, para que eu possa, olhando, ter uma ideia de como que eles estão em relação a essas distâncias, em relação ao quanto um se parece mais com o outro. E reparem então que a gente entra no termo de distância. Então, se eu tivesse que olhar isso, como que eu poderia agrupá-los para eu montar a minha estratégia como professora? E quais seriam os tópicos que eu abordaria em cada um dos grupos? Então, reparem que eu, se for uma professora já direto ao ponto, eu só tenho dois horários, então eu vou criar um grupo aqui e vou criar um grupo aqui. Esse grupo talvez nem precise de suporte, porque eles já estão indo bem tanto em português quanto em matemática. Já esse outro grupo aqui, eu poderia dar um reforço dos dois e talvez o Zé não ser chamado para a aula ali de português. Mas é claro, eu estou olhando os dados, eu estou enxergando isso visivelmente. Mas e se esse volume fosse muito grande? O que determina um grupo? E aí, então, é onde a gente entra no conceito literal de distância. O quanto a Li e a Ré são próximas entre si. E reparem o quão é importante eu conseguir ser capaz de mensurar essa distância, para eu dizer que realmente elas são parecidas entre si. O quanto o Zé e a Ré são parecidas entre si. E isso daí a gente pode usar uma distância muito simples que vem lá do Teorema de Pitágoras, que é o quê? A distância euclidiana. E aí a gente repara que tudo que a gente fala em ciência de dados vem da matemática. Então, se está começando na carreira, estuda um pouco de cálculo, estuda um pouco de geometria. Tudo isso vai te ajudar muito a digerir vários dos algoritmos que a gente utiliza, porque a base é toda matemática, seja para estatística, seja para computação. Então, reparem o quanto que, né, a matemática é super sensual em toda essa parada aqui que a gente está falando. E a distância euclidiana é exatamente o que vai fazer a distância calculando baseado nos catetos, né? Então a gente calcula essa hipotenusa, consequentemente a gente consegue ter uma mensuração do quanto um indivíduo está distante do outro. E isso daqui se torna muito sexy para a gente conseguir então dizer quem é mais perto de quem. No momento em que a gente calcula essa distância euclidiana, a gente faria o quê? A gente teria que calcular a distância indivíduo a indivíduo. Então repare, qual que é a distância dali para Mi? Então, ó, a Li tirou 5 em matemática, 4 em português, e a Mi tirou 10 em matemática, 8 em português. Como que eu calculo a distância euclidiana disso? Como que eu calculo a distância euclidiana entre Li e Mi? Bom, eu vou fazer aqui, ó, 5 menos 10 ao quadrado, mais 4 menos 8 ao quadrado. Isso daí vai dar 41. A raiz desse 41 é a distância euclidiana de 6,4. Então, reparem que eu não preciso ter só duas variáveis. Se tivesse uma terceira, eu iria fazer a mesma conta, era só adicionar ali uma soma. Então, eu colocaria outra variável, adicionaria uma soma e eu teria um valor único para a distância, mesmo não sendo algo num plano, mesmo sendo algo tridimensional, quadridimensional, blá, 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 blá. Então, quer dizer, eu poderia ter muito mais do que duas variáveis. Só prestem atenção a isso, que quanto muito mais variáveis você coloca, mais difícil vai ficar a sua interpretação. Então, na parte não supervisionada, a gente também tem que saber balançar essas coisas todas. Por isso é tão importante entender negócio. No momento que eu calculei a distância entre Li e Mi, então eu sei que entre Li e Mi é uma distância euclidiana de 6,4. Bom, eu acho que vai ser muito interessante, então, eu calcular a distância de todo mundo contra todo mundo. E aí a gente entra, então, na nossa matriz de distâncias, aonde agora eu sei exatamente quem está mais longe ou mais perto de alguém. E todo mundo contra todo mundo.
Nesse momento, então, agora eu sei que se eu quiser mensurar essa distância de Li para Bru, basta eu olhar aqui na minha tabela, de Li para Bru é 2,23. Agora reparem a distância de Li para Mi. Li para Mi, ele já está muito mais longe, 6,4. Isso quer dizer o quê? A distância euclidiana é uma forma de eu medir a distância entre dois pontos. E isso é muito útil para que a gente consiga, então, agora definir o que é mais similar. E no momento em que eu quero, então, definir esses agrupamentos, a gente tem que ter em mente que dentro da análise não supervisionada, nós temos dois caminhos. Uma análise que a gente chama de análise hierárquica, ou então a não hierárquica. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, está muito atrelado ao desafio que eu estou enfrentando. Então, como tudo na vida, tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Assim como todas as técnicas de ciência de dados, ela tem uma limitação e uma capacidade. E a gente vai entender a diferença entre eles. A gente vai começar pelo hierárquico. Qual é o conceito do hierárquico? Esse desenho aqui demonstra bem. Cada um desses quadradinhos iniciais amarelos são os meus alunos. Então, a Adri, a Mia, a Lia, a Ré, a Bru, todo mundo que a gente viu ali no slide anterior. O que determina essa setinha e esse novo quadrado? É o agrupamento. Então, quer dizer que esses dois últimos indivíduos se juntaram e viraram um novo grupo. Na sequência, esse terceiro indivíduo se juntou e virou um novo grupo. E isso aconteceu aqui em cima também. Aconteceu de novo, até que todo mundo, pelo método hierárquico, eu chamo de um grupo único. Então, quer dizer, qual é a definição do método hierárquico? Eu vou agrupando indivíduo a indivíduo e vou fazendo os grupos se juntarem com grupos, os grupos se juntarem com indivíduos, até que eu cheguei em um momento em que todo mundo é um grupo só. E o que determina esse tamanho aí desse desenho, né? Então, o que determinaria o tamanho dessa setinha para virar um grupo? Essa é a distância euclidiana que eu calculei. Então, o que determina o tamanho da seta é o grau de similaridade, o quão parecidos eles são em cima daquelas variáveis que eu coloquei para calcular a minha distância euclidiana. No momento que a gente está olhando o método hierárquico, a gente vai ver que tem várias formas. Como tudo na vida, existem vários caminhos para se resolver. E aí onde eu falo de novo, como importante é a gente ser criativo. Então, reparem, eu vou falar de algumas coisas que já foram criadas, mas saiba que você pode usar seu cérebro aí para bolar alguma coisa nova e quem sabe você propõe aí uma nova literatura e inclusive publica um material interessante para que mais pessoas usem o método que você possa vir a criar. Então, a nossa criatividade nesse momento é muito útil para fazer com que a gente melhore ainda mais a todo o entorno de ciência de dados, que eu acho que a gente ainda tem muito a crescer. Mas repare, eu coloquei esse desenho, esse gráfico aqui, exatamente para a gente poder enxergar melhor essas distâncias. E aí, reparem, se eu estou dizendo, se eu quero juntar os que são mais parecidos entre si, eu iria olhar, então, na minha matriz de distância e pegaria a menor distância para definir o primeiro grupo. Então, o meu primeiro grupo é a junção entre Li e Ré. No momento em que eu crio esse grupo, eu preciso agora, então, calcular a distância de todo mundo contra esse grupo. E aí entra, então, em alguns métodos dentro da análise hierárquica, que é como que eu defino a distância de alguém ou de um outro grupo com um grupo. Então, aí entra a pergunta. Se Li-Ré virou um grupo, significa que agora eu preciso calcular a distância de Zé para esse grupo, de Bru para esse grupo, de Dri para esse grupo, de Mi para esse grupo. Na hora que eu vou fazer isso, me vem a questão, mas como que você vai calcular? E aí reparem que a criatividade ela não tem limites. Teve um estudioso que ele falou o seguinte, olha, minha sugestão, se é para calcular a distância de um ponto para um grupo, vamos pegar a menor distância. E isso é o método que chamamos de vizinhos mais próximos. Então, eu vou calcular a distância de Ré para Bru, de Li para Bru, e eu vou dizer que a mais perto do Bru é a distância do grupo Li-Ré com Bru. E isso é o método, então, que a gente já comentou, do vizinho mais próximo. Ah, então quer dizer que tem outros métodos? Sim, tem vários outros. Um outro método proposto, e que já existe, é o quê? O vizinho mais longe. Então, ao invés de eu assumir a distância do grupo Li-Ré para Bru como a distância do mais perto, que era de Li-Bru, agora eu vou fazer a distância do mais longe, que é de Ré-Bru. E isso por quê? Porque é um outro método. Ah, Adriana, então métodos diferentes têm resultados diferentes? Sim. Por isso é tão importante a gente entender o contexto de negócio para saber escolher qual é o método mais relevante para eu resolver aquele problema da forma mais certa.
E aí, vamos lá, beleza. Então, um falou, sugeriu o vizinho mais próximo, o outro sugeriu o vizinho mais longe. Mas alguém sugeriu alguma coisa diferente? Sim, teve um outro que sugeriu, vamos fazer a média da distância. Eu assumo que a média da distância entre Li, Bru, Ré, Bru é a média da distância do grupo Li, Ré com Bru. Tudo bem, então existe um caminho aí também que seria calcular a distância média. E teve um outro estudioso que falou, não, vamos fazer uma conta ali onde eu pondero. Eu vou primeiro achar um centroide nesse grupo, ou seja, eu vou achar o ponto central do grupo que eu acabei de criar, e eu vou calcular a distância desse ponto central com outro indivíduo, por exemplo, com o Bru. Então, quer dizer, existem vários métodos. Esses são alguns exemplos, existem outros também já criados. E no momento em que a gente começa a fazer esses agrupamentos, eu vou conseguir, então, ser capaz de desenhar aquele desenho que nós vimos nos quadradinhos amarelos, que é o chamado de dendograma. O que é um dendograma? Ele simplesmente me mostra o racional que o meu algoritmo usou para fazer o agrupamento. Então, vamos ler esse dendograma aqui, ó. Como nesse eixo aqui nós estamos com as distâncias, o que a gente percebe é que o primeiro agrupamento que aconteceu usando o vizinho mais próximo é o Li-Bru, ou é o Li-Ré. Então, reparem, o Li-Ré se juntou e virou um grupo. Muito bem. Na sequência, em paralelo a isso, a distância dos dois mais pertos era Dri-Mi. E aí, Dri-Mi virou um grupo. No terceiro momento, Bru juntou com Li-Ré. E isso, então, se tornou mais um grupo. E no quarto momento, Dri-Mi se juntou com o grupo Li-Ré-Bru. E, por último, o Zé se juntou com todo mundo. Lembra lá que o método hierárquico ele vai juntando todo mundo com todo mundo, até que lá em cima todo mundo ficou igual? E nesse momento, o que define igual é uma distância de 3 e alguma coisinha aqui. Então quer dizer que eles foram assumindo que eles são parecidos, mas eu tenho o quanto eles são heterogêneos? Sim, a distância me remete a essa heterogeneidade. E sabe que uma coisa muito sensual nesse dendograma, que ele diz muito, ele é muito sexy por isso, é que ele me ajuda a tomar uma decisão de quantos grupos eu consigo criar. Reparem que se eu não quero que sejam heterogêneos entre si, talvez eu não esteja disposto a tanta distância entre eles. E aí, se eu passo a régua aqui, ó, se eu corto numa distância de 1,8, por exemplo, eu vou ter quantos grupos criados? Eu vou ter um grupo onde só tem o Zé, eu vou ter um grupo onde só tem Dri-Mi, eu vou ter um grupo onde só tem Bru, e eu vou ter um outro grupo onde só tem Li-Ré. Mas o que eu tenho certeza é que dentro desses grupos, separadamente, eles não são mais diferentes do que o 1,8, que foi onde eu cortei no meu dendograma. Mas e se eu não quero cortar aí? Eu tenho um apetite à heterogeneidade dentro do grupo um pouco maior. Então você é que define. Quem é você? Você é o cara de negócio. Você é que está com aquele apetite ao risco. Você é que está disposto a assumir a similaridade ali dentro. E no momento em que eu corto, por exemplo, num 2,8, eu vou ter um grupo onde é só Zé, eu vou ter um grupo onde é Dri-Mi, e eu vou ter um outro grupo onde é Bru-Li-Ré. Reparem que no momento que eu aumentei a distância entre eles, a minha quantidade de grupos diminuiu, só que a minha heterogeneidade dentro do grupo aumentou. Então, como tudo na nossa vida, nada é de graça. Então, a gente tem que balancear. E aí é onde entra a sensualidade do método hierárquico. Ele é muito rico para te ajudar a definir o número de grupos baseado nessa distância. Então, aí você consegue sentir um pouquinho o apetite de negócio, a similaridade dentro dos grupos. E você consegue, inclusive, saber quem são os indivíduos que estão em cada grupo e consegue contar uma história, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o dendograma ele tem um poder muito bom exatamente para isso. E reparem, uma coisa muito interessante que eu coloquei todos juntos aqui no slide. Reparem que o vizinho mais perto do que é um dos métodos do agrupamento, ele dá resultado diferente pelo método da média e dá um resultado diferente do vizinho mais longe. Por isso é tão importante a gente estudar e entender a essência de cada uma dessas técnicas, até para eu conseguir escolher qual seria o melhor caminho para eu ir, aonde eu estou disposto a ir, certo? Quando a gente olha, por exemplo, o vizinho mais longe, que é um dos métodos, que é esse dendograma aqui de baixo, a gente repara que o Zé juntou primeiro antes de juntar com o Dri-Mi.
O que significa isso? Ele traz os indivíduos que estão mais longe um pouco mais para perto. E aí a gente calcula as distâncias dessa forma. Então, repare que tudo está muito atrelado. Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer com essa informação? E no método hierárquico, que a gente acabou de discutir, ele tem uma super desvantagem. Contudo, na vida nada é de graça. Quando o meu número de alunos, por exemplo, que é o objeto de estudo que eu estou colocando aqui na história, ele é muito grande, ferrou. Olha lá, vocês enxergam alguma coisa aqui? Fica muito difícil eu tomar uma decisão, eu passar meu corte. E o pior, lembrem comigo, hierárquico junta todo mundo com todo mundo. E eu vou fazendo essa cadeia até que no momento todo mundo é igual a todo mundo. Isso quer dizer o quê? Computacionalmente, eu gasto muito do meu computador. Porque ele vai ter que calcular a distância, todos os pontos contra todos os pontos. E depois, todos os pontos contra os grupos que já existem, grupos contra grupos, até que todo mundo virou uma coisa só. Então, se eu tiver um conjunto de dados, por exemplo, dos clientes de uma Claro da vida, de uma Telco da vida, cara, eu vou conseguir ver o dendograma? Não. Meu computador vai aguentar executar essa tarefa? Também não. Então quer dizer que o método hierárquico tem uma vantagem, que é eu conseguir visualizar como essas coisas estão acontecendo, mas ele tem uma super desvantagem, que é a capacidade de processamento. É, exatamente nisso. Então, pensando nessa dor do método hierárquico, óbvio que quando a água bate na bunda, todo mundo toma uma ação e a criatividade ajuda muito a gente inventar novos caminhos. Então, pensando no dilema do método hierárquico, que é eu não consigo executar isso para volumes muito grandes, tiveram que desenvolver outro método. E esse outro método é o conhecido como método não hierárquico. E o que é um método não hierárquico? Ele, como tudo na vida, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Diferente do método hierárquico, o não hierárquico, ele exige o quê? Eu preciso saber quantos grupos você quer fazer. E aí eu faço o meu papel. Já o hierárquico, ele não precisa saber isso de antemão. Você consegue, pelo dendograma, definir um número de grupos que você está disposto a encarar. Já no não hierárquico, você precisa ter isso de antemão. O método não hierárquico é muito conhecido como caminhos. E o K, que é o nome do método, inclusive, o K é exatamente o número de grupos que eu quero criar. Então, o K ele é pré-definido. Se ele é pré-definido, talvez eu já tenha que ter entrevistado o negócio, eu já tenha que ter conversado com muita gente para entender, inclusive, qual é a estratégia. No caso da professora, eu já tinha deixado claro que eu só teria 2 slots, ou seja, talvez eu só queira criar realmente 2 grupos. Mas é isso mesmo que você quer, ou talvez eu possa explorar um pouco mais de grupos e você foca em 2 grupos que realmente precisam de ajuda? Reparem que para tudo a gente pode ter vários ângulos. Por isso, uma coisa que eu vejo como é muito forte, muito importante para o cientista de dados, que é o quê? Saber perguntar. Uma coisa que é importantíssima é entender o porquê e o para que você está fazendo alguma coisa. Na hora que você entende aquela essência, você com certeza vai saber qual é o melhor caminho a percorrer, se você já conhece das técnicas disponíveis e se você realmente entende como cada uma delas funciona, com certeza você vai poder agregar muito. Então, para a gente contextualizar de novo, método hierárquico ele é muito sexy para quando eu não tenho uma base de dados muito grande, para quando eu não sei o meu número de clusters que eu quero fazer, e o dendograma me ajuda muito a determinar esse número de grupos, porque ele me mostra a distância, as diferenças entre esses grupos. Quando a minha base é muito grande, ferrou, hierárquico não vai te atender, porque computacionalmente, inclusive, isso fica inviável. E aí, então, você vai ter que adotar um método não hierárquico. O método não hierárquico tem a desvantagem, é que você precisa saber o número de grupos antes de começar a análise. E ele tem a super vantagem, que é ser capaz de processar em grandes volumes de dados. E qual é o racional que rola por trás do método não hierárquico? O método não hierárquico, como eu preciso saber o número de grupos que eu quero fazer, isso daí é o que a gente chama de centroides iniciais. São as sementes que eu vou jogar aleatoriamente no meu conjunto de dados. Então, se a gente está olhando um plano, a gente vai jogar aleatoriamente o número de K grupos que eu quero fazer. Então, vamos supor aqui nesse meu desenho que eu quero fazer 4 grupos. Eu jogo isso aleatoriamente e vou calculando a distância de todo mundo contra esse ponto, essa semente inicial que eu joguei. Isso quer dizer o quê? O meu esforço computacional diminuiu muito,
porque agora eu não preciso mais calcular a distância de todos contra todos. Agora eu vou calcular a distância de todos contra o K pontos que você jogou aleatoriamente. Então, reparem que o esforço computacional diminui muito. Para agregar valor aqui para gente, eu trouxe um exemplo, aí até mudei de lugar aqui na tela exatamente para ficar um pouco mais claro. Eu trouxe um exemplo de como que a gente faz isso. Então, primeira coisa, eu preciso saber o meu número de K, o número de grupos que eu quero criar. Depois a gente vai, então, começar o algoritmo a fazer ele a pensar. Então, como que seria esse racional? Imagina que é o seguinte, eu tenho esse desenho, onde estão meus dados dispostos aí em 2 eixos, certo? Cada ponto desse é um aluno, cada ponto desse é um objeto do estudo que a gente está fazendo. Eu quero criar aqui nessa história 5 grupos. Então, eu jogo aleatoriamente 5 pontos. E aí, o que eu vou fazer agora? Bom, então, cada aluno meu, eu vou falar aluno como sendo o meu objeto de estudo, mas é claro que isso vai variar de ponto de trabalho a trabalho que você estiver desenvolvendo. Eu vou calcular a distância, então, agora de cada um dos meus alunos com esses 5 pontos que eu joguei aleatoriamente. E no momento em que eu faço isso, vocês concordam que eu tenho a distância de todo mundo contra os 5 pontos? Então, eu posso dizer que quem tem a menor distância com o ponto é aquele grupo que ele pertence. Então, reparem, esse ponto aqui, ele está muito mais perto desse centroide do que de qualquer outro. Então, esse cara aqui vai ser pintado com a cor deste centroide. Então, olha lá, vamos pintar aqui esse centroide de amarelo. Todo mundo que estava mais perto do amarelo foi pintado de amarelo, ou seja, pertence àquele grupo. E os demais foram pintados aos grupos a quais eles pertencem. Só que aí entra no conceito lá do centroide, que é o centro daquele grupo. Repare aqui no amarelo. Esse centroide, ele está no centro desse grupo? Não, não está. Então aí é onde entram as interações que vão rolar dentro do algoritmo do Caminhos. Que é o quê? Bom, se ele não está no centro, então primeiro eu vou ajustar o centroide. Ajustei o meu centroide. Agora minha pergunta, será que não tem pontos que estão num grupo, mas deveriam estar no outro, uma vez que eu atualizei o centroide? Então reparem, esse laranja aqui, agora ele está muito mais perto do amarelo do que do laranja. Então, o que acontece dentro do algoritmo? Ah, vou reassinalar. Então, agora eu vou lá e vou colocar ele para o amarelo. E eu vou fazendo isso de uma forma interativa, garantindo de que, no final, eu não preciso mudar mais de ninguém de grupo nenhum. O que aconteceu com isso? Esse ponto final aí é o que a gente chama de convergência. Significa que o meu algoritmo convergiu para a solução onde mais ninguém muda de grupo. Isso quer dizer o quê? Eu criei 5 grupos para você, área de negócio, aonde eles são bem parecidos entre si e são diferentes entre grupos. Muito bem, então eu atingi o meu objetivo, mas reparem que eu não tenho a distância de todo mundo contra todo mundo e que o cansaço da máquina foi muito menor. Por quê? Porque agora eu só calculei a distância de todo mundo contra os K pontos que eu defini que era o número de grupos que eu precisava fazer. Então, reparem o quanto essa técnica ela é sensual e muito focada em grandes volumes de dados. Agora eu não tenho mais restrição. Em contrapartida, eu preciso saber o número de grupos e eu preciso ter uma noção do para que vai ser usado para eu conseguir contar uma história e contextualizar aquilo ali. E reparem que tudo foi pautado em cima de uma distância, que aqui eu contextualizei usando a distância euclidiana, mas tenha em mente que existem outras distâncias também. Então, reparem que no mundo de ciências de dados, eu falo que a gente é muito criativo, porque existem vários caminhos para se resolver o mesmo problema. Por isso eu acho tão sexy a nossa área, porque eu consigo pensar de formas diferentes e eu consigo entender cérebros diferentes, porque cada autor que publica alguma coisa, ele sofreu para criar naquilo ali. E na hora que ele chegou naquela solução, ele falou, cara, então aqui eu criei um negócio que é concorrente a um outro negócio que já criaram, mas que é uma forma diferente e que é uma forma que vai conseguir chegar naquele mesmo objetivo do problema de negócio em si. Então, reparem que nesse método eu não tenho mais um limitador sobre o volume, eu continuo usando uma distância para me relativizar ao que é similar ou não, e agora o meu esforço computacional diminui, porque eu não preciso mais calcular a distância de todos contra todos, e sim de cada um com o ponto. E uma coisa que é muito interessante é que se você coloca muitas variáveis e não deixa o seu algoritmo livre para realmente ele encontrar essas diferenças,
o que é a tendência dele fazer é dividir a base em partes iguais. E aí você realmente talvez tenha muito mais variabilidade, ou seja, muito mais diferença entre os grupos. Então, esse é um ponto de atenção, tomar bastante cuidado quando você estiver fazendo uma análise não supervisionada, né, uma análise de cluster, e você colocar 1 zilhão de variáveis. Isso se torna muito questionável e a sua capacidade de interpretar aquele grupo se torna muito mais desafiador e algumas vezes até sem fundamento, porque realmente colocou muita informação dentro de um algoritmo. E o que pode ter acontecido é o algoritmo ter dividido a base em partes iguais e aí ele não agrupou nada. Então fica a dica aí, um ponto de atenção. Então o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que a gente tem 2 métodos de análise, que é a análise hierárquica e análise não hierárquica. O hierárquico, eu tenho que calcular a distância de todos contra todos, e todo mundo eu vou juntando até que chega uma hora que todo mundo virou um grupo só. Lado bom disso, eu tenho domínio através do dendrograma e consigo sugerir número de grupos atrelado a essa distância que foi calculada e que está esboçada no meu dendrograma. Desvantagem do hierárquico é que, infelizmente, ele não vai conseguir executar por uma base de muitas linhas, porque isso vai ser um desafio computacionalmente muito grande, porque calcular a distância de todos os pontos contra todos os pontos várias vezes, que é o racional do dendrograma, vai consumir muito e isso pode não ser executado pelo meu computador. Mesmo em todas essas outras aulas que vocês já assistiram, onde a gente tem computadores muito parrudos. Infelizmente, por mais parrudo que seja, dependendo do meu volume de dados, isso daí não vai dar conta. E aí, então, a gente tem o método não hierárquico, que é normalmente o mais utilizado, principalmente quando a gente olha Big Data, exatamente pelo desafio do volume de dados. Onde o método não hierárquico, você tem que saber o número de grupos que você quer criar, sendo assim, é importante que você já tenha em mente qual é o desafio e qual é a forma como se espera resolver isso, já frisando o número de grupos, porque senão você não vai conseguir atender seu objetivo, que a técnica exige. O K-means, que é o não hierárquico, eu preciso saber o número de grupos de antemão. E o lado positivíssimo dessa técnica é que aí, então, eu não tenho mais que me preocupar com o volume de dados. Então, se eu não tenho mais que me preocupar com o volume de dados, significa que eu posso usar isso para grandes volumes, posso usar isso tranquilamente para o Big Data em si. Adriana, mas o meu desafio é para um grande volume de dados. É muito grande. Então, quer dizer, hierárquico não vai performar. Só que eu não sei o número de grupos. Como é que eu poderia, então, tentar resolver esse problema? Aí entra o quê? A nossa criatividade. O que poderia ser uma sugestão é você tentar misturar os dois. Ah, mas como assim? Cara, pega uma amostra desse seu volume gigantesco, calcula essas distâncias e faz o método hierárquico. Analisa seu dendrograma e vê o que seria uma sugestão que o seu negócio tem um apetite. Ah, meu negócio tem um apetite a 5 grupos, tem um apetite a 6 grupos. Definiu esse número de grupos? Então agora você joga na base inteira no não hierárquico. Esse é um método, por exemplo, eu trabalhei no SAS muitos anos, eu sou apaixonada por essa ferramenta, mesmo não estando mais lá, eu encho a boca para falar. Essa é uma das coisas que, por exemplo, o SAS deixou automático dentro de uma ferramenta lá deles de machine learning, que é exatamente isso. Se você quer fazer um método não hierárquico, ou seja, para grandes volumes, mas você não conhece o número de K, então eu faço um hierárquico, te sugiro esse número, e aí então você coloca no não hierárquico e eu executo tudo isso para você de uma forma meio que transparente. Você não precisa nem se preocupar, eu já faço isso por você. Além disso, existem outras medidas que podem te ajudar. Por exemplo, o CCC, que é o Cubic Coefficient Clustering, que é uma sugestão também de quantos grupos você poderia fazer. Então, por isso é tão importante a gente estudar. Existem vários caminhos e aí é muito bom, aí algumas dicas, né? Participar de meetup, ver opiniões de pessoas diferentes, exatamente para você poder ir abrindo os seus horizontes, para você poder ser criativo no momento de você fazer sua análise. Ciência de dados, por mais que esteja no grupo ali de exatas, ela vem muito atrelada à forma como a gente resolve determinados problemas. E aí não tem para ninguém, criatividade é quem domina. Então, recomendo muito trabalhar esse nosso instinto perguntador, curioso, exatamente para você conseguir resolver melhor os seus problemas. Então, repara, agora ficou claro.
Hierárquico é um método que vai agrupando todo mundo, que eu tenho um dendrograma, que é muito legal, e que me dá uma visão do número de clusters que eu posso criar. Mas ele não roda para grandes volumes. Método não hierárquico é super sexy para grandes volumes, mas ele me já exige saber, antes de processar ele, qual é o número de grupos que eu quero fazer. E eu posso tentar misturar os dois, que nem a gente acabou de comentar, para realmente eu conseguir resolver o meu problema de negócio. E aí, pensando nisso, eu falei, cara, acho que é interessante eu compartilhar um case com essa galera para eles entenderem o quanto isso consegue ser sexy. Eu sou professora há muitos anos e é engraçado o quanto eu vou vendo a minha evolução dando aula. Quando eu não gosto muito de uma matéria, ou seja, eu não tenho um tesão absurdo nela, uma disciplina, um tópico, alguma técnica, eu normalmente me nego da aula dela porque eu não vou conseguir fazer as pessoas se apaixonarem por ela. Até que eu passei por várias situações práticas em que realmente era só o cluster que me ajudaria a resolver o problema. E aí eu vi olhinhos brilhando, problemas de negócio reais, e aí eu vi olhinhos brilhando e aquilo me transformou. Então, hoje é uma das disciplinas que eu adoro dar, é cluster. Antes eu ia completamente contra, não, não quero, pelo amor de Deus, é muito chato, é muito difícil, porque não tem uma variável resposta, então eu não consigo mensurar claramente. Mas na hora que a gente coloca a mão na massa, que a gente vê o resultado acontecendo, que a gente vê que a gente ajudou outra pessoa a resolver um problema dela estratégico de negócio, aí a coisa muda. E a partir do momento que eu tive algumas vivências dessas, eu falei, não, essa disciplina agora quem dá sou eu, porque realmente é um tesão e dá para transformar muita coisa. Então reparem nesse problema aqui que eu passei há um tempo atrás. Imagina que eu fui atender um cliente, eu, além de professora, também trabalho com consultoria, né? Então, na SN Rocks a gente tem os dois pilares, consultoria e treinamentos. E nesse momento que eu estava fazendo uma atuação de consultoria, eu fui atender um cliente que ele produz produtos, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Não vou expor o nome do cliente, mas ele faz, então, produtos e ele comercializa isso para o primeiro cliente dele, que não é o cliente final que vai consumir esse produto. Então, imagina que é uma produtora que vende para o mercado e o mercado vende para a gente, consumidor final. Então, eu estava atendendo esse cara aqui, né? Que é esse produtor desses produtos. E eles fazem 5 produtos diferentes, que são bem diferentes entre si. Então, quer dizer, os vendedores deles, a galera que realmente está em contato com os business, que é o mercado aqui, por exemplo, eles têm que ser vendedores que saibam o produto para conseguir ser sexy. Mas, naquele momento, eles classificavam os vendedores como tiradores de pedidos, porque eles não fazem mais nada do que chegar na loja aí, o que você quer? Ah, eu quero isso, isso e isso. Pronto, tirou o pedido, ele vai embora. Mas eles começaram a se questionar: será que é esse tipo de vendedor que a gente quer? Ou vale a pena a gente treinar os nossos vendedores para que ele realmente tenha a capacidade de agregar valor e conseguir realmente fazer novas vendas? E aí a área de negócio, quando eu estava conversando, eles me falaram o seguinte: a nossa meta é treinar os vendedores, mas a gente tem recurso limitado. E aí tá bem desafiador a gente conseguir criar esses grupos, porque eu não consigo dar todos os treinamentos dos 5 produtos para todos os vendedores. E eu preciso criar uma forma que realmente seja estratégica, porque senão eu vou dar treinamento para quem não precisa e, e, e eu vou deixar de dar treinamento para quem precisava. Então isso acaba sendo um desafio. E aí, nesse momento, eu perguntei, mas o que que determina precisar ou não precisar do treinamento? E aí eles me disseram o seguinte: olha, a gente quer dar treinamento para aqueles vendedores onde o cliente que ele atua, eu tenho um market share baixo. O que que é market share? É o pedaço do mercado que o meu produto representa. Então, se nessa loja aqui eu tenho 100 clientes, desses 100 clientes, 30 compram o meu produto, eu tenho um market share ali de 30%. Então, quer dizer, é o quanto da fatia deste mercado é meu. Então, eles estavam falando o seguinte: olha, a gente quer olhar um market share exatamente para eu conseguir treinar os vendedores onde o market share é baixo. E onde é baixo, eu vou fazer ele treinar o bastante para que ele consiga fomentar aquele produto ali naquela região, para inclusive aumentar a nossa visibilidade. Então, eles tinham uma necessidade, uma estratégia muito clara, só que eles não sabiam como fazer isso. E aí, o que é mais curioso é que na hora que você vai conversando com uma área de negócio, eu fico super apaixonada por áreas de negócio, porque são as pessoas mais inteligentes, normalmente. Porque eles têm que ser criativos. No momento que a água bate na bunda, eu vou precisar fazer diferente. Eu vou precisar pensar fora da caixa. Eu vou precisar criar um racional. E aí, qual foi o racional que essa área de negócio específica que a gente está falando aqui
se propôs? Ele falou assim, cara, são 5 produtos diferentes. Para cada um dos meus clientes, eu tenho market share de cada um dos meus produtos. Isso é informação que eles compravam, certo? Então tem empresas que vendem esses dados e que mensuram isso. E ele falou assim, cara, eu não sou avançado em nenhum tipo de análise, mas eu tenho que resolver esse meu problema. Então o que ele pensou? Eu vou tirar a média desses 5 grupos e vou criar grupinhos. No momento em que você tira a média desses 5 produtos, então imagina que é o seguinte, ele criou uma nova variável aqui, que é a variável média. E ele calculou a média nessa situação aqui. Reparem, 6% do produto 5, 0% do produto 4, 46, 58 e 45. Na hora que ele tira a média disso, esse 0 e esse 6 estão puxando isso para baixo. Então, quer dizer, a média vai dali perto de uns 20. Estou inventando aqui porque eu não fiz a conta. E aí ele vai criar grupos para dizer que aquele vendedor, no caso aqui, cada vendedor cuidava de um cliente. Então, que aquele vendedor deveria fazer o treinamento porque o market share dele é 20%. Mas calma aí. O market share dele 20% aonde? Porque essa é a média. E média, ela é o que equilibra uma distribuição. Então, quer dizer, tem gente que é muito maior do que isso, tem gente que é muito menor. A média é o que está equilibrando. Então, será que a média é uma boa medida? E olha só que interessante, como a área de negócio é curiosa e realmente vai atrás para tentar ser o melhor possível. Esse cara de negócio, ele falou, cara, eu comecei a questionar essa média, porque na hora que eu abri os grupos que eu tinha criado, só com essa variável média, eu via que tinha, gente que estava lá na média dos 20%, que a gente teria que pagar treinamento, mas ele tinha produto que era zerado. Aí eu falei, olha lá a genialidade do ser humano, tá vendo aí? O quanto a gente consegue ser criativo para resolver problemas. E aí ele questionou e falou assim, então em vez de usar a média, eu vou usar a mediana. Mas repara o tanto de coisa que ele estava perdendo exatamente por não ter o conhecimento de uma análise não supervisionada. O que a análise não supervisionada propõe para mim? Bom, eu vou criar grupos, não precisa ser em uma ou duas variáveis, que nem foi o exemplo do matemática e português. Pode ser em mais. E aqui, então, eu tenho 5 variáveis, que são os market shares de 5 produtos diferentes, e eu vou agora tentar agrupar esses clientes, que é o meu objeto de estudo, para que, como cada vendedor é responsável por um cliente, o cliente acaba se tornando o vendedor. Para eu saber o que o vendedor deveria ser treinado. Porque se eu encontro um grupo que tem market share alto no produto 1, 2 e 3, eu só preciso treinar o meu vendedor por 4 e 5. Então aí, reparem o quanto a gente consegue resolver um problema. E aí eu vou colocar um adendo aqui também. Sempre quando a gente vai fazer uma apresentação de algum estudo, de alguma análise, ou de algum modelo produtivo que a gente vai deixar ali performando, a gente tem que ser sexy para esse alguém que está me ouvindo. E a gente tem que ser didático para esse alguém que está me ouvindo entender o que eu estou falando. Então eu vou fazer um parênteses aqui, que é reparem os slides de uma apresentação quando eu estou tentando ser sexy para alguém e que eu preciso impressionar esse alguém do que eu estou propondo vai fazer realmente uma mudança ao que ele já fazia, que é a forma como ele trabalhava, que era em cima dessas médias, que não é o pior caminho, é muito melhor do que não fazer nada, mas ainda assim deixava oportunidades para a gente conseguir performar ainda melhor. Então, a apresentação, e aqui já é o resultado, até para compartilhar um pouquinho sobre o lance do não supervisionado, que é o cluster, a apresentação foi seu novo mundo. E por que o seu novo mundo? Porque no momento que ele compartilhou essa informação com a gente, e aí reparem os slides, inclusive as cores dos slides dizem muito. Como é hoje, tudo escuro. Por quê? Você tem um grande esforço de manipulação de dados. Ele me comentou que ele sofria muito para conseguir manipular tudo isso e levava muito mais do que um dia. Você está fazendo uma análise usando uma única informação, que é a média, o que te impede de olhar, na verdade, a visão produto, que é o que você realmente precisa. E você, como deixou muito claro várias vezes, tem dúvida na qualidade da execução do que você está fazendo, porque você automaticamente começou a se questionar a sua média, ou seja, você mesmo questiona isso daí que você está fazendo. Agora, como que é o seu mundo de hoje, né? O que eu estou te propondo? Eu estou te propondo, reparem a cor, o dinheiro no fundo. Eu estou te propondo uma análise multivariada, onde agora a gente não vai olhar mais uma média dos produtos, agora a gente vai olhar produto a produto. E a gente vai te propor grupos que realmente façam sentido para a sua necessidade de negócio.
grupos que realmente vão atingir o seu objetivo estratégico de dar treinamento para quem é o vendedor que realmente precisa, sabendo qual é o produto que ele precisa ser treinado. Então, agora a ideia é de criar grupos em que tem uma variabilidade menor entre si, para eu saber quem eu vou treinar em qual treinamento, garantindo que você minimize o seu investimento em treinamento e não tome mais uma decisão pautada em uma média que, como você mesmo já notou, que ela é influenciada por pontos extremos. Então, nesse momento, abrir a visão do cara. Ótimo. Quais são os nossos diferenciais? Primeiro, uma visão multivariada. É muito importante que a gente não olhe uma visão única de uma média, e sim produto a produto. Segundo, tempo de análise. Eu tenho recursos, e eu tenho computador, eu tenho software que me permita fazer isso muito mais rápido do que toda essa manipulação manual que você vem fazendo. E outra é que eu consigo mensurar as diferenças entre grupos. Então, eu consigo mensurar o risco que a gente está correndo no momento em que a gente cria aqueles grupos específicos. E aí, reparem então que eu consigo ser sexy para alguém, mostrando o diferencial daquilo ali. Esse cara, que era uma área de negócio, ele era super falante, e aí a gente tem que observar, inclusive, a nossa plateia. Esse cara, ele era super falante e ele adorava jogar. Então, qual foi a nossa brilhante ideia? Vamos fazer uma apresentação onde a gente aguce isso nele, até para ele prender o foco na apresentação, que era o nosso objetivo. Então, olha lá, vamos jogar um jogo? Você topa jogar um jogo comigo? Então, vamos jogar um jogo que a proposta é o seguinte: a gente vai jogar Mario. Cada um dos grupos que eu criei é um dos canos que o Mário vai entrar e a gente vai transcorrer e descrever esses grupos. E aí, é claro que eu não trouxe a apresentação inteira aqui, mas cada slide o Mário entrava em um grupo, entrava em um cano, entrava em um cluster. A gente contava qual era o racional desse cluster. O Mário migrava de túnel, a gente fazia o mesmo racional. Então, foi uma apresentação em que a gente mostrou 6 grupos. E no final da apresentação, é muito importante que a gente faça um resumo. E aí eu trouxe o resumo aqui, claro que todos esses dados são fakeados, nada disso é verdadeiro. Mas o resumo qual foi? Olha, o que a gente percebe? O grupo 1, ele está muito bem no produto B, C, D e E. No entanto, ele precisa ser focado no produto A. E aí aqui, esses grupos que são 16 clientes, que são 16 vendedores, porque era 1 para 1, precisa fazer o treinamento do produto A. Então a gente vê uma oportunidade ótima aqui para que a gente invista no produto A, dando treinamento para esses caras, para esses vendedores poderem realmente prospectar melhor e fomentar o produto A nessas regiões. Já o grupo 2, a gente já está super bem. São 37 vendedores que eles podem continuar sendo tiradores de pedido, porque a gente já manda muito bem. Então, quer dizer, parabéns. E esses caras não precisam de treinamento, porque ele só tirar pedido já está muito bom. E repare, nesse momento eram 37 vendedores que ele estava economizando treinamento. E isso custa. Já no grupo 3, é muito importante que a gente dê foco no produto A e no produto D. O restante, que são os outros produtos, eles não precisam ser treinados, porque nós já estamos bem na fita, mas tem uma oportunidade, então, aqui para dar treinamento no produto A e D. E a gente foi fazendo isso para cada um dos grupos. Reparem aqui, foi super trabalhoso? Lógico, a gente teve que entender o contexto, entender o objetivo, tudo isso levou algumas horas de reunião, e depois é sentar no dado, transformar o dado, fazer o que fosse necessário, e realmente rodar uma análise. Aqui, se vocês observarem e somarem as frequências, vão ver que eu não tinha um mundo de informação. Então, pude, e foi o que nós fizemos, de rodar um método hierárquico. Mas se fosse um mundo gigantesco de informação, eu iria para o método não hierárquico e iria, junto com o negócio, definir o número de clusters, ou se realmente eles não tivessem isso em mente, e isso eu vou extrair conforme as perguntas que eu for fazendo numa entrevista, eu vou fazer o quê? Então eu vou rodar com um pedaço no hierárquico, vou entender, vou digerir, vou te sugerir, você batendo o martelo, eu rodo no não hierárquico. E aí sabe o que é mais interessante? No momento que a gente olha esse comportamento aqui, que é o resumo do todo, a gente percebe o quanto eles economizaram. Num primeiro momento, a ideia inicial poderia ser: vamos dar o treinamento de todos os produtos para todo mundo.
Aí isso é o máximo do dinheiro que eu poderia gastar. No momento em que ele começou a usar o racional da média, ele já diminuiu um pouco desse dinheiro, mas ele percebeu que ele estava exposto, que ele estava deixando de dar treinamento para quem precisava e estava dando treinamento para quem não precisava. Então, quer dizer, com essa análise, a gente conseguiu chegar num ponto mais ótimo, que seria um ponto mais ideal para a gente convergir. Então, repara, produto A, ele tem que ser treinado em 63 vendedores. Então, eu tenho que dar esse treinamento para 63 indivíduos. O B são só 17, assim como o E. O C, 35, o D, 47. Então, reparem, eu não estou no máximo, e também não estou no cenário em que eu deixo de dar treinamento para quem precisa. Essa é a parte da ciência de dados sendo sexy. E isso daqui resolve vários problemas. E o que é muito importante, vocês já assistiram várias outras aulas aqui de vários outros professores. O que é muito importante ter em mente é que a nossa criatividade nos ajuda muito. Mas lembre-se, você tem que trabalhar comunicação, você tem que questionar, você tem que entender realmente o desafio para que você realmente possa agregar valor para a área de negócio. E o que a área de negócio espera é algo entendível. Ela não quer que você vá lá falar difícil. Reparem que em nenhum momento eu fiquei explicando a técnica. Não era o objetivo dele, ele queria resolver o problema dele. Então eu vendi o peixe, mostrei o que era, debulhei cada um dos grupos individualmente e depois eu fiz um resumo. E olha só que interessante, elogiei o que ele já faz bem e não critiquei o que talvez ele tenha que melhorar, e sim coloquei como uma oportunidade. Reparem que em ciência de dados é muito incrível isso. E eu vejo muita gente, às vezes, pecando porque se acha, eu sou cientista de dados, eu sou o rei supremo. Não, você não é nada, filho. Você é só mais um e que você tá ali para suportar alguém que tem que tomar uma decisão estratégica. E esse alguém é a área de negócio. Então, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber mostrar o valor do que a gente faz para uma pessoa que não é técnica que nem você. Então, reparem o quão importante a gente ter o foco na didática para conseguir passar a mensagem correta e para que realmente esse cara compre a ideia e execute o que você quer que ele execute. Então, isso daqui mostra muito o quão é importante a gente se comunicar. E aí, gente, o que eu enxergo que são as chaves realmente de sucesso para a gente conseguir fazer qualquer projeto de ciência de dados funcionar, seja no supervisionado, quando eu tenho a resposta, ou não supervisionado, que foi o que a gente conversou aqui nesse tempo, é o quê? Colaboração. Muito dificilmente você vai trabalhar sozinho. Você sempre vai precisar interagir com pessoas, seja ela de negócio, seja ela o cara de infraestrutura, seja ele o cara do banco de dados, seja quem for, você vai ter que interagir. Então, colaborar é uma das chaves. 2, conhecimento. Conhecimento, para mim, entra muito a hora bundas, que é, assistir essa apresentação, virei rei do não supervisionado? Claro que não, você não sabe nada. Você vai ter que sentar, vai ter que estudar. Minha proposta é sempre, aprende a fazer na mão, faz um na mão, entendeu? Ótimo. Então agora você já pode ir para o computador. Então é o quê? Conhecimento é algo que é cada um por si só. A gente pode fazer curso e tudo mais, mas assistir uma apresentação, assistir uma aula, ela não garante que você aprendeu, ela garante que você entendeu. E quem entendeu não aprendeu. E como faz para aprender? É sentar e fazer, porque aí sim virou uma sinapse no seu cérebro, aí sim você incorporou aquilo ali. O conhecimento é um negócio super importante. O terceiro pilar que eu coloco muito vem da criatividade. Vocês viram que eu falei várias vezes durante a apresentação que se eu sou criativa, ou seja, se eu tenho um conhecimento vasto e se eu sou criativa em fazer combinações desse meu conhecimento, eu consigo resolver melhor os problemas da vida real. E criatividade vem muito atrelada à curiosidade. A gente tem que ser curioso, tem que saber fazer perguntas para a gente realmente conseguir trazer garantia de que aquilo vai funcionar, de que a gente realmente está olhando o problema como deveria ser olhado. Então, se eu puder resumir em 3 pontos, unicamente 3, eu diria que esses 3 pontos são muito relevantes para que a gente consiga fazer qualquer projeto de ciência de dados funcionar da forma adequada e da forma correta. E sempre que eu finalizo uma apresentação, eu gosto muito do Walt Disney, porque ele dizia, né, que não tem nada mais divertido, não tem nada mais feliz do que fazer o impossível. E o que é impossível para o Walt Disney? É construir de verdade algo palpável, o sonho das crianças, que não são só crianças, né? Eu já fui para Disney e achei incrível, e realmente é um sonho viver aquilo ali. E na hora que eu vejo essa frase dele, que eu escuto ou leio algum material dele falando, isso me remete muito ao meu trabalho, porque não tem nada mais delicioso que resolver um problema de uma área de negócio de uma forma que ele nunca tinha imaginado, que foi exatamente o sabor que eu degustei
na hora que a gente entregou essa análise, esse trabalho, esse projeto, e o cara falou: Meu Deus, era tudo que eu estava precisando, e foi muito mais rápido, e realmente você conseguiu atingir o objetivo. Então não tem nada mais divertido do que fazer uma área de negócio feliz fazendo o que eles consideram impossível, porque daí não tem o conhecimento técnico de ciência de dados, que é realmente a sensualidade para a gente resolver vários dos nossos problemas. Gente, isso aqui é um vídeo gravado, mas é claro que eu sempre aprendo com os meus erros, porque é que nem um algoritmo, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo e vai retroalimentando para que o meu algoritmo fique sempre cada vez melhor. Então, mesmo sendo um vídeo gravado, não sei que dia que você está assistindo isso, por favor, me responda esse feedback, que eu sempre leio, aquilo ali é um negócio vivo realmente, tem várias apresentações minhas com o mesmo link, porque eu vou vendo e vou vendo os comentários que são relevantes para que eu aprimore a minha forma de dar aula. Porque, como eu comentei com vocês, o meu foco é muito a educação. E quanto mais gente eu conseguir transformar, mostrando o quão sensual análise de dados, estatística, computação consegue ser sexy, mais eu estou atingindo o meu objetivo. E eu vou deixar aqui também alguns contatos, então se você quiser me adicionar no LinkedIn, se você quiser entrar no nosso site, vale muito a pena. Tem vários e-books muito legais, tem inclusive videoaulas gravadas, e aí recomendo vocês olharem lá, tem aula de regressão linear, aula de regressão logística, árvore de decisão, random forest, gradiente boost, para que serve um modelo, o que é overfit. Tem vários videozinhos gravados lá, então recomendo fortemente vocês navegarem no nosso site. E se vocês precisarem de alguma coisa, precisarem me escrever, meu e-mail tá aí, e no meu LinkedIn, e no LinkedIn da empresa também, a gente sempre responde todas as mensagens. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído, que tenha mostrado aí uma nova visão de mundo, que é a análise não supervisionada. Lembrem-se que precisa sim muito estudo e que é muito importante entender qual é o objetivo de cada uma das técnicas. Então tente entender o porquê que o autor criou aquilo, que aí você vai entender o para que aquilo serve na essência, e aí a sua criatividade na hora de resolver um problema vai fazer o papel dela, que é juntar várias coisas para você achar qual é o melhor caminho a seguir. Pessoal, muito obrigada, eu espero ter contribuído. De novo, Nogari, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, realmente muito incrível. E aguardo aí, caso alguém precise de alguma coisa. E muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau.